Olá pessoal, hoje vamos ver a escola americana do fascismo bolsonarista. Como o Bolsonaro é a imitação espelhada em escala menor e mais grotesca do Trump nos Estados Unidos, teremos que forçosamente entender melhor os meandros da política americana. Para tanto, vou desenvolver aqui uma resenha da entrevista dada ao canal 247 pelo Pepe Escobar, jornalista brasileiro investigativo, independente e correspondente internacional, especialista em análise geopolíticas. Pepe Escobar nos explica a primavera americana. Enquanto sobrevivemos por aqui no nosso outono sombrio, com o Bolsonaro instigando um golpe contra a democracia, os americanos vão se debatendo numa primavera de manifesto do Black Lives Matter. Segue na liderança trágica dos números da pandemia com Trump, instigando lá uma nova guerra civil racista e contra os antifascistas. Pedro Escobar escreveu um artigo intitulado A Revolução Não Vai Ser Televisionada, onde explica o título porque isso não é uma revolução, é no máximo uma rebelião, uma insurreição desordenada. Ela não tem uma sustentação política, não tem líderes políticos, nem programa. A garotada está valentemente ocupando as ruas das cidades americanas e do mundo, erguendo faixa do slogan Black Lives Matter, vidas negras importam, mas a luta dos negros é muito mais do que isso. Pepe explica que o Black Lives Matter é um movimento ativista internacional da comunidade afro-americana que atua desde 2013 contra a violência direcionada às pessoas negras. Movimento que tem o apoio das lideranças democratas americanas no Congresso, onde deputados, uma imagem impactante, se ajoelharam por cerca de 9 minutos em homenagem ao Martin negro, o George Floyd, morto por um policial branco por asfixiamento com os joelhos sobre seu pescoço. O jornalista analisa que o Black Lives Matter é a versão mais domesticada do movimento Black Power, dos Panteras Negras, que foi dizimado por perseguições e mortes executadas pelo FBI. Nessa nova versão, com apoios dentro do sistema, o movimento assumiu uma capacidade de mobilização mundial impressionante, inclusive no Brasil. O movimento funciona como um guarda-chuva de coletivos locais não hierarquizados que se mobilizam também por outras bandeiras específicas da luta dos negros e que, nesse episódio, se aglutinaram na bandeira original do movimento, que é contra a violência policial, e mobilizaram o mundo por essa causa. A crítica de Pepe Escobar é que o próprio slogan Vidas Negras Importam conteria um teor de submissão, por pedir apenas que parem de matar os negros com violência policial, sem questionar as desigualdades sociais que marginalizam os negros na sociedade. Que não questionam o sistema de exploração do capitalismo pelo racismo e pelo materialismo, como faziam nas décadas de 60 e 70 o Luther King, os Panteras Negras e Angela Davis. Líderes que, conforme a letra da música Power of the People de John Lennon, propunham o poder para o povo, entendendo que o povo é composto de negros, latinos, indígenas, brancos e amarelos. Pepe Escobar avalia que o Barack Obama enganou todo mundo, sendo um negro articulado, de boa oratória e charmoso. Mas se revelou um presidente mais fascínio do que o seu antecessor, o Bush, que já era medonho. Relata que o Obama fez 7 guerras e matou crianças no Iêmen, na Somália, em áreas tribais do Paquistão e no Afeganistão. O jornalista diz que cobriu essas guerras como correspondente internacional e sabe que a chamada lista da matança era autorizada diretamente pelo presidente Obama. Ele não cumpriu o que tinha prometido na campanha eleitoral, não fez absolutamente nada significativo
pela comunidade negra americana. A única coisa que ele fez foi incentivar o Black Lives Matter como um movimento internacional contra o racismo e a violência policial. No fundo, para o Pepe Escobar, Obama era um negro branco. Ele conclui que os negros jamais chegaram ao poder nos Estados Unidos, pois o Obama era o que ele chamava de o nosso negro, o negro branco. Para o Trump se eleger pelos republicanos, precisou dos votos dos evangélicos e dos cerca de 100 milhões de americanos de extrema-direita que estão armados até os dentes. 100 milhões. Se houver uma guerra civil nos Estados Unidos, imagina a carnificina que vai ser, ironiza Pepe. Tem grupos de extrema-direita racistas que acham que o Trump não está sendo duro o suficiente. Atualmente, o Trump está criminalizando os antifas, que são todos os que se declaram antifascistas, e o Black Lives Matter. Esses são os escolhidos para pagar o pato. Estão sendo declarados como organizações terroristas. Os antifas americanos são a continuação do movimento Occupy Wall Street de 2011, movimento que se espalhou inclusive no Brasil, com a ocupação de escolas e universidades pelo movimento estudantil. Nos Estados Unidos, a esquerda já tem uma tradição de luta contra a extrema-direita, que no Brasil só começamos a nos defrontar agora, com o governo bolsonarista. Os antifas lá também não são uma organização orgânica, é uma coletividade que se aproxima por serem contra o fascismo. Um movimento esse que está se tornando uma luta revolucionária contra a extrema-direita em todos os países ocidentais. Antifa é uma ideia de combater o notório avanço do fascismo no mundo. Quem não é fascista é antifas, e vice-versa. No Brasil, o nome Antifas foi divulgado pelo próprio Trump, seguido pelo Bolsonaro, quando chamaram o movimento de terrorista. Mas Pepe Escobar faz questão de problematizar possíveis revoluções coloridas através do legítimo movimento Black Lives Matter. Alerta a ele que o perigo é usar os jovens não politizados o suficiente para objetivos políticos que não estão percebendo, como para depor um governo através da instrumentalização do movimento. Algo como o junho de 2013, que acabou conduzindo ao golpe de 2016 dos governos de esquerda petista no Brasil. Pepe Escobar, que tem suas fontes jornalísticas em todo o mundo, comenta que há hipótese de que o assassinato de George Floyd tenha sido premeditado e feito de forma cinematográfica para provocar a reação indignada da comunidade negra. E assim conseguirem, o que conseguiram de fato, né? Mas para conseguir a intervenção militar no país. Algo como a facada fake no Bolsonaro por aqui. Não é de duvidar, né? Apesar de toda a endeusada tradição democrática nos Estados Unidos, na verdade existe lá uma oligarquia disfarçada de democracia num bipartidarismo fake. Republicanos e democratas, no fundo, são um único partido com duas cabeças, sentencia o jornalista investigativo internacional. Na prática, é um partido único adepto da guerra e de ser polícia do mundo. Mas é visível que os governos americanos têm sido um reality show permanente, com o império em franca desagregação, causando repercussões globais, conclui encerrando sua entrevista o Pepe Escobar. Aí viemos para o nosso dia a dia. Enquanto isso, tanto na China como nos Estados Unidos, há uma segunda onda de coronavírus crescendo. No Brasil, onde os relaxamentos das restrições do distanciamento social estão sendo feitos quando ainda nem chegamos ao pico da primeira onda, há uma aceleração de 37 mil novos infectados e 1.300 mortos por dia oficialmente. Devemos totalizar 1 milhão de casos confirmados de Covid-19 e 50 mil óbitos nessa semana. Sem considerar as subnotificações por falta de testes, que, segundo pesquisa atual da Universidade Federal de Pelotas, esses números são 6 vezes maior.
Significa que, na realidade, são 6 milhões de infectados e 300 mil mortes no Brasil. Com tudo isso, o Flamengo joga hoje no Maracanã, sem torcidas, reiniciando campeonatos estaduais de futebol. Os hospitais estão atingindo agora o famigerado colapso, com 100% dos leitos de UTIs ocupados no país. Isso implica em pessoas morrendo sem conseguir o devido atendimento médico que salvaria suas vidas. Milhares de mortes evitáveis que ocorrem por omissões e ações genocidas do governo federal, que comemora o recebimento da desova de milhares de comprimidos de cloroquina declarados inúteis nos Estados Unidos. O que se esperar do governo bolsonarista, que enviou o projeto de necropolítica do então ministro da Justiça, Sérgio Moro, chamado o projeto esse, de excludente de ilicitude, que daria licença para matar aos policiais em operação por estar presumida a legítima defesa deles. Imagine isso nesse país que atinge mais de 40 mil vítimas de assassinato por ano, que já mata anualmente tanto os brasileiros quanto 3 meses de pandemia de coronavírus. Um governo que defende o armamento e a liberação geral da posse de armas no Brasil. Imagine um contingente de 100 milhões de pessoas ostensivamente armadas até os dentes, como os Bugalus Boys americanos, que aqui chamaríamos de milicianos. Os Bugalus Boys americanos são figuras que entram no supermercado com uma metralhadora nas costas, só para ostentar o direito de andarem armados. São os cowboys do século XXI. O nome Bugalu vem da dança do James Brown, que foi trazida por Tony Tornado, mas que para os Bugalu Boys significa confusão, pois eles querem uma guerra civil racial e usarem suas armas sem serem criticados. Contudo, fazem questão de não se constituírem milícias organizadas para evitar a rejeição da opinião pública americana. O cenário político norte-americano é sinistro. Vale a pena pesquisar no Google pelo nome Bugalu Boys. Bugalu com 2 Os no início e 2 Os no fim. Tem foto impressionante deles que mostram qual é o ideal bolsonarista do armamento da população e das milícias. Formam pelotões de comandos com armas de guerra à espera de um apito de cachorro para se mobilizarem para causar a grande confusão. No Brasil, os Bugalus Boys são imitados pelo grupo dos 300 de extrema-direita, que é um grupo paramilitar armado bolsonarista, liderado pela Sarah Winter. Ela que finalmente conseguiu ser presa, pretendendo se tornar uma mártir, como uma presa política, depois de insistentemente desafiar e ameaçar os ministros e de bombardear simbolicamente com fogos de artifício o Supremo Tribunal Federal. O ideal desses grupos no bolsonarismo é criar uma massa silenciosa, armada e dispersa, como os Bugalus Boys, que têm capacidade de se organizar rapidamente por serem seduzidos pela confusão do conflito armado. Se consideram patriotas de prontidão em defesa da pátria ameaçada por antifascistas e comunistas imaginários. Eles fazem questão de ter liberdade individual, de manobras de ação, estando sempre dissolvidos da massa como soldados à espera do apito de comando. Esse governo bolsonarista precisa ser detido antes que faça soar o apito para a sua matilha de fascistas, os recrutando para chutar o pau da barraca da democracia. Antes que o presidente consolide o seu projeto de poder pessoal autoritário do país, fechando os outros poderes. Acabou o mistério Cado Queiroz. Ele foi preso hoje. O Mentecato está ficando acuado com o avanço do inquérito das fake news na Suprema Corte, que pode caçar a chapa Bolsonaro-Mourão no Tribunal Superior Eleitoral. É hora de aumentarmos a pressão para botar o pé na bunda desse governo de extrema-direita fascista, que é de uma insanidade brutal e de uma desumanidade abismal diante da tragédia da pandemia que sofre o povo brasileiro. Cassação do mandato fake do presidente já!